sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para ver. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a força criadora deste universo infinito. Sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Coloque nele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, onisciente, onipresente, onipotente. Aí, aonde que você se encontra, em qualquer lugar deste planeta Terra, que a paz de Deus esteja contigo. Damos graças a Ele por mais um dia nesta vida. Estarmos neste corpo físico, neste planeta Terra, junto à nossa família que nós amamos. Fazendo parte desse grupo, o GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. O nosso trabalho é pregar o Evangelho de Jesus. É a única mensagem, única doutrina que pode unificar o mundo e trazer paz para a humanidade. Hoje, nós vamos gravar mais uma semente de luz. Capítulo 10, da terceira parte do livro dos Espíritos, a terceira revelação. O Consolador prometido por Jesus, o segundo Consolador. Na terceira parte deste livro, Kardec analisa as leis naturais. O vídeo anterior, nós gravamos sobre a lei da sociedade. Hoje, nós vamos falar da lei da liberdade. Existe liberdade plena? Não pode existir. Porque nós fomos criados para viver em sociedade. Nós fomos criados não para estar só. Como nós explicamos, o próprio Jesus, na sua última vontade, ele disse: a minha vontade e a vontade dele, do Pai que está no céu, é que vocês sejam um só pensamento, uma só fé, um só Deus e um só pastor. Esta é a nossa intenção, é fazer a humanidade chegar a essa conclusão. É possível ter liberdade plena? É. Você vai ter que mudar no meio do deserto e morar sozinho. Aonde tiver 2, já não existe liberdade. A liberdade é a lei do livre-arbítrio. Por isso que nós devemos aprender a viver socialmente. Aprender no trabalho que nos edifica, nos faz crescer, a procura da evolução junto. Para nós aprendermos, irmãos, irmãs, a liberdade, não pode haver escravidão. Desde o começo da humanidade, sempre o homem achou que ele pode oprimir. O mais forte pode oprimir o mais fraco. É contra a lei da natureza. O mais forte
Ele nasceu para ajudar os mais fracos. O masculino tem músculo, tem mais força para ajudar a feminina, a mulher, que é mais sensível. Mas um depende do outro. Um não pode tirar a liberdade do outro. A escravidão é uma maneira desonesta. É de ditadores. Por isso que Jesus, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa parte está no capítulo 18 do Evangelho segundo João Evangelista. Diante do sacerdote que representava a igreja e o imperador romano que representava a política, ele pergunta para Jesus: tu és rei? Você é rei? Então Jesus responde a ele: na verdade eu sou, porque para isso eu nasci e vim a este mundo. Só que o meu reino não é deste mundo. Jesus não falava do planeta, falava do mundo religioso, do mundo político. É um regime escravagista. A igreja escraviza. A igreja criou a lei do pecado e da morte para oprimir. Criou a figura de Satanás para criar terrorismo, para obrigar os seus seguidores a segui-la, não por amor, mas por medo. Os políticos é a mesma coisa. Quanto menos os seus dependentes saber, melhor para eles manipular. Isso é escravidão. Vamos dar exemplo. A igreja. Você precisa pagar tudo. Se você cria um dogma, preconceito, se você não obedece um desses preceitos, você tem que fazer penitência. Você tem que fazer holocausto. Você tem que negociar com Deus. Isso é escravidão. A política é a mesma coisa. O político, antes de assumir o poder, ele é aquela pessoa que todo mundo precisa dele. Ele vai resolver todos os problemas. Assumir o poder, ele só vai voltar na sua casa daqui 4 anos, na próxima eleição. Isso é desonesto. Isso é de respeitar a liberdade do outro. A política, a religião criou as fronteiras, dividiu os países. As igrejas se dividem. Os políticos dividem em partidos. Isso está contra a lei da liberdade. Quando você vai numa igreja chamada evangélica protestante ou evangélica cristã, eles ensinam: levanta a mão e aceita Jesus, para você ser liberto. É o contrário, minha irmã. Quando você levanta a mão, aceita Jesus numa igreja pentecostal ou neopentecostal, você se torna um escravo. Porque a partir desse dia, você vai ter que andar no regime da igreja. O pastor que vai denominar o corte do seu cabelo, a sua roupa, se você pode usar saia curta ou decotada. Os dias que você vai ter que vir na igreja, quanto você vai ter que pagar para ele. E ele ameaça o tempo todo.
Olha, se você não seguir os ensinamentos da igreja, você irá para o inferno eterno. Você vai perder o céu. Ameaça não é liberdade. O livre-arbítrio que Deus, Criador, nos deu para nós, meu irmão. A criança, quando está na infância, ela não tem o livre-arbítrio ainda, porque ela não tem sentimento. Está embernada. Mas depois de uns 10 anos, ela começa a raciocinar, a lembrar da personalidade passada. Ela começa a pensar que ela tem o livre-arbítrio. É quando ela começa a se levantar contra os pais, contra a sociedade, porque ela quer o mundo que ela raciocina. Está errado? Não está. É a lei da liberdade. Aquele senhor que trata os escravos, que trata os empregados com todo carinho. Conversa como amigo, mas eles continuam na escravidão. Falta com a liberdade. A igreja sempre foi a favor da escravidão. Só se levantou contra depois de 1888, quando veio o decreto, a lei, que a escravidão é proibida no Brasil. Isso é escravidão. Isso é falta da liberdade. Se hoje eu não posso ir de um país para o outro, eu tenho que tirar documentação, licença. Se para entrar, passear numa estrada, eu tenho que pagar pedágio. Isso não é liberdade. Mas só vamos ter liberdade quando o mundo deixar de existir a religião e a política. Voltaremos à primeira igreja fundada por Pedro, ao mandato do Mestre de Nazaré. Eles ensinavam tudo o que o Mestre vos ensinou. Repartir tudo o que eles ganhavam. Repartia igualmente. Entre eles não tinha pobre nem rico. Eram todos iguais. A pessoa podia entrar e sair a hora que quisesse. Isso é liberdade. Deu poder sair de uma igreja e entrar na outra e não ter divergência nenhuma, não ter preconceito, não ter separação. A separação gera o orgulho, o preconceito. Aí vem a divisão. A divisão é a falta da liberdade. O Mestre de Nazaré, ele nos ensinou: reino dividido não subsistirá. Portanto, examina conosco, venha estudar conosco. Eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista, porque eu prego o evangelho. Nós não pregamos religiões, porque o evangelho ensina a liberdade. Capítulo 15 do Evangelho segundo João. O Senhor Jesus, ele declara: de hora em diante, vocês sabem que sois livres, porque se o Filho de Deus te libertar, quer dizer, através do Evangelho, verdadeiramente sois livres.
De hora em diante não sois mais servo. Servo é escravo. Escravo não tem liberdade. Ele é submisso ao seu patrão, ao seu dono. O Evangelho de Jesus é a única doutrina que nos dá essa liberdade. De hora em diante sois livres. Quer conhecer mais? Venha nos conhecer. Entra na USE, União da Sociedade Espírita Intermunicipal de Carapicuíba. Procura a Casa Unificação Cristã Chico Xavier. Grupo Espírita Unificação Cristã Chico Xavier. Nós congregamos nessa casa. Venha nos conhecer. Vamos estudar junto. Porque nós estamos no tempo da regeneração. O que vai regenerar não é o mundo, não. Nós é que devemos regenerar. O mundo tem as suas leis e o segue. Nós é que estamos sempre ao contrário do Criador. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre Senhor. Sem marcador.